Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos mais um ano, damos graças a Deus por isso. E agora nós vamos começar um ano novo. Que Deus abençoe a cada internauta, a sua família e que todos possam realmente ter um ano abençoado. E que nós oramos para que essas misérias que aconteceu durante o ano de 2020, essa pandemia maluca, que ela venha nos deixar logo, pois nós já estamos um pouco cansados e o povo está um pouco apavorado. Calma, a Bíblia diz que ouvireis de peste e de rumores de guerra. Então nós estamos vivendo aí o tempo do final da história em que a igreja será arrebatada. A lição número 1, o papel influenciador dos pais. Nesta lição nós vamos estar vendo sobre o papel influenciador dos pais. Os pais devem estar preocupados com a educação dos seus filhos. É muito importante você acompanhar esta lição até o final. O textual diz: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Esther 2:10. A verdade aplicada, a verdade que vamos aplicar nesta lição. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Nós vamos estar falando sobre isso no decorrer da lição. A introdução ela diz: nesse trimestre estudaremos a vida de Esther e a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e confiança em Deus. Quero dar o melhor de mim preparando essas aulas para que alunos, professores e professoras possam melhorar aí também nas suas igrejas. Pois nessa lição nós vamos estudar a vida de Esther. É uma história muito bonita e eu vou procurar colocar de maneira que os alunos vão ter mais desejo de estarem participando da escola dominical. Dessa lição desse trimestre eu vou estar colocando para vocês sobre os israelitas que estavam exilados, e eu vou estar mostrando que a rainha Esther, que nasceu quando o povo judeu já estava sob o domínio persa. Ela teve seus pais que morreram. A Bíblia não nos enfatiza de que forma, mas teve lá o seu primo Mardoqueu, que assumiu a paternidade, adotando a sua sobrinha. Vou falar sobre esse gesto de adoção. Então o rei bêbado, vamos estar contando essa história, mandou chamar sua esposa, que não quis se comparecer. Mas também, meus queridos professores e internautas que me acompanham, nós lendo a história, nós vamos ver que no costume dos persas não era permitido as mulheres se apresentar diante de estrangeiro. Então ela também estava cumprindo a lei. Eu vou estar apresentando isso para vocês. E aí foi a causa, vou estar mostrando as causas porque a rainha Vasta recusou. A recusa por parte dessa rainha Vasta é que acabou aí fazendo com que Esther se tornasse rainha. Então nós vamos ver no primeiro ponto ali, nós vamos ver que nós devemos vivenciar o querer de Deus. Então, queridos professores, eu vou estar falando sobre isso para que você coloque nas suas aulas, que devemos estar vivenciando o querer de Deus, que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. A prioridade para educar é da família. Veja que o Estado está se metendo nas nossas casas e está transformando nossos jovens. Então vou estar mostrando aí como fazer a diferença baseado aí na história dessa grande mulher, Rainha Esther. Eu vou estar falando sobre a educação, que começa no nascimento, O que a criança aprende no lar, ela vai levar para a sociedade. Vamos estar
apontando, abordando sobre isso. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos. Dentro da lição, vou trazer isso com nitidez para os queridos internautas. Nós vamos ver que a educação possui um impacto gigantesco para a família, e é preciso gostar também de sua profissão. Vou falar sobre professor de escola dominical, pais, liderança, que precisam gostar daquilo que faz. E na segunda parte eu vou falar sobre a importância da responsabilidade paterna. É bom você acompanhar, querido professor, para você poder estar mostrando aí para os teus alunos a importância da responsabilidade paterna. Então, deve brilhar como testemunho de Cristo. O pai, ele deve ser o modelo. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o momento de calar, o momento de não se calar. Vou ensinar sobre os filhos viverem em harmonia, tanto com Deus, com a família e com o próximo. Vou estar ensinando como gerenciar crises, né? E que tem hora que é preciso arriscar-se, como Esther arriscou. E vou mostrar também que a palavra tem força. Então, ela tanto pode criar como devastar, nesse que eu disse aí, o momento de ficar calado e momento de falar. Então eu vou ensinar sobre esse momento para você possa entender qual que é o momento de calar e qual que é o momento de falar. Na terceira e última parte da lição, nós vamos estar apresentando o perfil da família de Deus. Então você precisa estar lá para ver se você se encaixa nesse perfil da família de Deus. Então por isso que eu digo, vai. Então vamos estar mostrando sobre a dificuldade de educar os filhos no dia de hoje. É preciso alcançar o coração da criança. O caráter é formado desde a infância. Vou mostrar como educar as crianças dessa geração, que está difícil. E uma criança criada em um ambiente cristão é capaz de superar todos os traumas da vida, que venceu a adversidade. Esther, vivendo como escravo, mas conseguiu ser uma das grandes libertadoras do seu povo, de livrar o seu povo da morte. E nós vamos estar vendo que a influência dos pais na vida dos filhos vai gerar uma trajetória de vida, mas desde que ela seja marcada pela fé e a confiança em Deus. É por isso que nós vamos estar estudando sobre ensinar às crianças o caminho que deve andar. O objetivo da lição: então, neste primeiro ponto, nós vamos estar ressaltando a importância de vivermos segundo a vontade de Deus. 1. Vivenciando o querer de Deus. O Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Meus queridos, antes de entrar aí, deixa eu só... Nós trabalhamos muito com esse permitiu, e nós pensamos nesse permitiu que Deus sai lá e diz: eu vou matar você, vou matar você, vou matar seu pai, vou matar sua mãe. Claro que Deus tem o poder tanto de dar vida como de tirar a vida, mas a vida ela segue, queridos professores, queridos alunos, vem cá. A vida ela segue seu curso. Por isso que eu estou preocupado aqui em entrar na lição, você e você procurar entender e passar para os seus alunos. A morte é uma permissão de Deus? É. Porque Deus nos criou e Ele disse que nós não viveríamos eternamente nesta terra. Mas também Ele disse que alguns, por sua robustez, vivem mais do que os outros. E outros, por agir em desconformidade com a vontade de Deus, elas acabam morrendo mais cedo. Nós vemos o caso dos jovens que entram na droga, jovens que não cuidam da sua vida, pessoas que não cuidam da sua saúde, acabam tendo problema e passando mais cedo. Então Deus permitiu que os pais de Esther morressem. Por que Deus permitiu? Desde a fundação. Não sei qual foi o motivo, que algum motivo leva nós a perdermos a nossa vida. Talvez um corpo debilitado, talvez um acidente, talvez algo que comemos que não deveria ter comido vai infectar os nossos olhos. Eu estou trazendo essa reflexão para as pessoas entenderem e aí não ficar: ai, Deus matou.
Deus não tem prazer na morte, Deus tem prazer na vida. A morte é o último inimigo que nós vamos enfrentar. Então, quando ele diz assim, Deus achou por bem, né? Deus permitiu a morte dos pais de Esther, porque as nossas mortes, eu e você, Deus já permitiu que nós vamos morrer, está permitido. Agora nós sabemos caminhar aqui se quisermos ter vida longa. Então vamos agora para o objetivo, que é ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. Alguma dúvida que o internauta tiver, faça aí a pergunta aí no rodapé, que depois eu respondo. Aqui é um pouco corrido, para a hora estar dentro aí do seu limite. Então, adotar uma criança é um gesto de amor. Mardoqueu, como pai educador, procurou ensinar Esther a viver em harmonia com Deus de Israel, dando à sua prima o privilégio de ter um lar. Veja como é importante. A menina foi adotada por seu primo Mardoqueu. Devemos proporcionar na educação de nossos filhos construção de identidade. A educação possui um impacto gigantesco em todas as áreas de nossa vida. Um educador ou educadora que gosta de sua profissão, ama o que faz e faz bem feito. Então, dentro desse primeiro subtópico aqui, vivendo o querer de Deus, nós vamos estar vendo aqui que adotar é um gesto bonito, foi o que fez Mardoqueu, mas o que nós precisamos, além de adotar e também com nossos filhos biológicos, é proporcionar uma educação que vai construir sua identidade. O que é isso, construir sua identidade? Meus queridos, quando alguém fala, nós vemos muitos nomes aqui, não vou citar, nomes de traficante, a identidade dele, quando assemelha o nome, quando liga o nome àquela pessoa, aquela identidade, traficante, ladrão, prostituto, maconheiro, bandido, safado, batedor na mulher, bate na mulher. Então, é isso que o comentador da nossa lição vem trazendo. Nós precisamos construir uma identidade em nossos filhos. É importante aí o professor perguntar aí para os alunos, aqueles que são pais, como eles estão educando os seus filhos. Porque a educação, ela possui um impacto muito grande em todas as áreas de nossa vida. Tanto educador como educadora, tanto professor como professoras, devem gostar daquilo que fazem. Então o professor da escola dominical é um educador, né? Ou uma educadora. E é preciso gostar disso. Então, gostar daquilo que faz dá inspiração. Então é preciso também ter como inspiração a lição que nós estamos estudando agora, que cabe a nós, professores e professoras, o dever de investir, ir em aprimoramento, a fim de que melhor possamos auxiliar os nossos alunos como Mardoqueu. Precisamos ser sábios para que nós possamos transmitir uma identidade também para os nossos alunos. Então, meus queridos professores, é preciso dedicação. Aquele professor que pega a lição no período da tarde, do sábado à tarde, ou sábado à noite, depois do culto, ainda vou dar uma lida na lição para ensinar amanhã. Coitado dos alunos. O 1 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Então, segundo a psicologia contemporânea, um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras que moldarão seu caráter por toda a vida. Construção de identidade. Ensina o menino o caminho que deve andar. Ensinar como? Lendo a palavra de Deus. Ensinar como se comportar entre a sociedade. Então, quem está ensinando as crianças primeiro no lar, seus pais. As mães judias faziam que seus bebês dormissem através de entoação de cantos que exaltava a formosura da Torá.
Nós vemos que hoje infelizmente as mães nem cantam mais para os filhos, e quando canta música mundana. Então, meus queridos, desde cedo a criança judia já aprendia a louvar a Deus, porque ela era ninada sobre canções que exaltava a Deus. A educação começa no nascimento. Mardoqueu incentivou Esther a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Então nós precisamos ver isso. O que leva a criança a aprender no lar, ela vai levar tudo aquilo que aprendeu para a sociedade. Esse é o bem mais precioso que os pais cristãos podem oferecer a seus filhos: fé e confiança em Deus. Nós vemos muitas crianças que elas até imitam os pais, vê os pais pregar e elas até imitam os pais. Encontramos muitas crianças pregando. Isso está dentro do ensinamento que a lição está pedindo de nós. Queridos professores, queridos alunos, peça para os pais ensinar às crianças o caminho que elas devem andar, para que gerem nela também fé e confiança em Deus. A psicologia moderna descobriu que um bebê começa a absorver impressões duradouras que moldarão sua personalidade e permanecerá com esta criança por toda a vida, né? Veja que esse é um dos conceitos do rei Salomão há mais de 2.800 anos. Ele dizia que a criança aprende no lar, leva para a sociedade. O bem mais precioso que os pais cristãos podem oferecer a seus filhos é educá-los na fé e na confiança a Deus. Muitas vezes nós educamos as crianças erradamente e dizemos: isso é coisa de criança. Mas mesmo sendo coisa de criança, precisa ver se precisa correção. Então, ensina a criança o caminho que deve andar. 1.2. Família em primeiro lugar. Na cultura judaica, os pais tinham papéis importantíssimos na educação dos filhos. Os pais transmitiam os conhecimentos para os mais novos. As mães ensinavam suas filhas a serem obedientes e boas donas de casa. Então, a cultura dos judeus já era essa. Hoje as mulheres, elas vivem muito ocupadas, porque elas também estão no mercado de trabalho. E muitas passaram a educação dos seus filhos para as escolas ou para as babás de seus filhos ou as cuidadoras. Precisa ter muito cuidado com isso, pois os pais é que vai transmitir esse conhecimento. Tem coisa que é a mãe que vai ensinar, tem coisa que é o pai que vai ensinar. Então a mãe tem muito mais facilidade, principalmente com a moça, com a menina, porque ela vai crescendo e para a mãe ir orientando e ensinando as faces da vida. Mardoqueu, através de seu comprometimento e dedicação, marcou de maneira espetacular a vida de Esther, deixando para ela como legado uma história digna de ser contada para as gerações futuras. Então, meus queridos, como você está vendo isso? Que tipo de exemplo para as gerações futuras seu filho vai poder passar? Então, Esther, ela, através da sua família, obteve conhecimento e instruções muito importantes, tanto na área cultural, psicológica e também espiritual. Então, meus queridos professores e professoras de Escola Bíblica Dominical, precisamos de ensinadores preparados e atentos para a educação de nossas crianças. Mardoqueu marcou de maneira espetacular a vida de Esther, deixando para ela como legado uma história digna de ser contada para as gerações futuras. Então, nós estamos vendo, né, o que a lição vem nos trazendo, que é família em primeiro lugar. O 1.3 diz: faça a diferença onde você estiver. A educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto emocional, intelectual e comportamental.
precisamos ser grandes motivadores na vida de nossos filhos. Mardoqueu nos deixou um grande exemplo, educando Esther, e com a ajuda de Deus e dos conhecimentos adquiridos, ela poderia fazer a diferença. Então, meus queridos, nós estamos vendo como nós devemos educar nossos filhos, educação no meio do povo de Deus. Imagine você que tem um lar crente, ouvir seu filho falando palavrão no meio do povo e ouvindo tantas e tantas outras coisas e vendo que você não ensinou bem a seu filho. Então, apesar dos avanços alcançados por muitas igrejas na área social, os cristãos não podem ignorar o desafio social. Nossas crianças vão para a sociedade e ela precisa estar bem treinada e bem ensinada. Então, o papel e a responsabilidade sociais desempenhada pelas igrejas evangélicas, no meu entendimento, além de ser um dever legal, é também um mandamento bíblico, pois gozamos de imunidade tributária aos tempos religiosos. Então, diante destas coisas, eu posso dizer a vocês que a responsabilidade social da igreja é um mandamento bíblico, mas também é um dever legal, pois os motivos que levaram os legisladores a conceder imunidade tributária aos templos são os de que os beneficiários de tais renúncias fiscais terão que promover conjuntamente atividades de interesse da sociedade, como não apenas dos nossos irmãos, que são membros da nossa igreja. Então, nós temos que fazer isso de forma integral. Então, nós temos algum benefício, nós temos que pagar esse benefício. O objetivo da segunda parte da lição: falar sobre a importância da responsabilidade paterna. Essa lição vem mexendo com os pais, o dois exercendo a responsabilidade. Adotar uma criança é um gesto de amor, mesmo que seja da própria família, como na história que nós estamos estudando, Mardoqueu e Esther. Mardoqueu, pai e educador, ele procurou ensinar Esther a viver em harmonia com Deus, em harmonia com o Deus de seus pais. Mardoqueu era um homem muito sábio, tinha uma visão a longo prazo e aconselhou sua filha para que ela fosse próspera na vida. De que maneira nós estamos preparando nossos filhos, principalmente para essa grande tecnologia avançada que está se alcançando, que está a cada dia, porque para nós que somos mais velhos, está ficando difícil, pois nós não entendemos de tantas e tantas inovações que estão acontecendo. Então, por isso, é interessante que os pais preparem seus filhos para enfrentar com ousadia as dificuldades, os desafios que o mundo vai oferecer, desde também de não esquecer que tem que estar firmado na palavra de Deus. Meus queridos professores, vocês podem fazer aí uma pergunta aos seus alunos, ver se alguém lembra qual foi um dos conselhos, do primeiro conselho aí que Mardoqueu deu à sua filha. Então, ele aconselhou a não revelar a sua nacionalidade. Palavras é para ser bênçãos. Cuidado com o que você fala. Tem coisa, mas eu tenho que contar. Se eu não contar para alguém que eu vi fulano isso e isso, eu fico com a consciência pesada. Cuidado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ficar calado e também falar. Cuidado. Muitos cristãos inexperientes têm arrebentado muitos lares, porque vai correndo contar algo que viu para o seu pastor está despreparado e vai executar de forma sem planejamento e acaba derrubando, desmontando toda uma família. Então, cuidado com o que você fala. Revelar a nacionalidade traria grandes consequências. Então, meus queridos, o pai precisa chegar mais longe. Querido professor, mostre aos seus alunos isso, tome algum exemplo, alguma atividade, mostrando que o pai precisa chegar mais longe. Envolver apenas
com o hoje e o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer agora, pode estragar planos e sonhos para o futuro de nossos filhos. O pai precisa ser um referencial para seus filhos e também um conselheiro, pois se os filhos não encontram nele uma fonte de resposta para as suas dúvidas e temores, eles irão buscar em outras pessoas esse porto seguro, e isso pode trazer e pode gerar grande tragédia. Por isso, mãe, sendo sua filha, explique para ela muitas coisas que às vezes ela não está sabendo, para que as pessoas não expliquem de maneira errada. Pais, explique para os seus filhos muitas coisas para que ele não aprenda de maneira errada. O 2.1 diz: o cristão deve brilhar como testemunho de Cristo. A vida possui mais aspectos positivos do que negativos. Esther dominou o gerenciamento de crise e soube arriscar-se com fé. Então, nós precisamos ver que há mais aspectos positivos do que negativos. Então, por isso, nós não podemos olhar só, é difícil. Não, vamos olhar os aspectos positivos. A história da educação de Esther aponta a grande necessidade do crente exercer sua influência no mundo, evitando a degradação da sociedade, brilhando a partir de sua casa. É assim, teremos uma sociedade melhor se nós educarmos nossos filhos, pois Esther, ela era estrangeira na terra de Susã, que pertencia à Pérsia, o maior de todos os reinos do mundo da época. Os judeus eram perseguidos e considerados cidadãos de segunda classe, pois todos os direitos estavam reservados aos persas, que seguiam os deuses e a cultura do império. Além disso, Esther era órfã de pai e mãe, tendo sido criado por um primo, não foi fácil, né? Então ela estava solteira, e eu fico pensando, tentando imaginar a situação de uma moça, não sei qual era o ciclo de amizade, se ela tinha outras amigas ou se não tinha, como que um pai vai ensinar tanta coisa para uma moça. Então não tinha ninguém para dividir talvez os seus problemas, né, de menina, de criança, de adolescente, e por fim ainda era escrava, não tinha perspectiva de um futuro melhor. Tudo estava comprometido, passado, presente e futuro. Mas nada disso, meus queridos, foi capaz de evitar o sucesso. Esther não tinha referência feminina em casa, não contava com ninguém para prepará-la para um bom casamento. Mas nada disso fez com que ela fosse incapaz de alcançar o sucesso. O 2.2 diz: momento de se calar. Há ocasiões em que é admirável revelarmos nossa certeza e fé em Deus, e há momentos em que é mais aconselhado aguardar outra chance. Não vá abrir na boca de qualquer maneira. Esther aceitou o conselho do seu primo e não falou nada a respeito de seu povo. A palavra tem forças, pode criar, mas pode devastar. Então, quantos matrimônios sofrem pelo perverso uso da palavra? Nossas palavras devem promover a edificação. Há momento que é melhor ficar calado. Eu falo, eu não aguento, eu falo. Desfaça uma discussão aí na sua classe, querido professor, com pessoas que não aguentam ver uma coisa e ela fala. Há momento que deve ficar calado, senão o preço fica muito alto depois. Pois as palavras ditas em horas erradas podem fazer grande estrago. Então, meus queridos, nós vemos aí que Esther, ela continuou firme e não revelou o segredo conforme o pedido de seu pai adotivo Mardoqueu. Eu acho interessante que Esther, nós temos o nome dela era Hadassah, né? Mardoqueu deve ter prevenido para que não tivesse problema, colocou nela o nome de Esther, para que ela não fosse perseguida. Era um homem muito inteligente. 2 e 3, momento de não se calar. Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. Não há espaço para se calar diante do pecado.
Precisamos sair das ruas, anunciar o Evangelho e combater o pecado. Isso aí eu trago aí, porque nós estamos muito acomodados. Então a hora de se calar e a hora de não calar. O objetivo da terceira parte da missão: apresentar o perfil da família de Deus. Então, qual é o perfil da tua família aí na tua casa? 3. O perfil da família de Deus. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes, como afeto, consideração, ternura, cuidado e outras coisas mais. A família não é só a base da sociedade, como sugere a Constituição. Ela é o alicerce do indivíduo. Que o Senhor conserve nossa família, assim como conservou a de Esther, de pé na sua presença, com base nos princípios inegociáveis da palavra. Então, quando um casal vive de acordo com os ensinamentos bíblicos, o seu lar torna-se um pedacinho do céu. Seus filhos são corrigidos para que não caia no caminho deste mundo mau. O perfil da família que nós vamos estar estudando no nossos subtópicos agora é uma família de Deus. Essa família de Deus, ela é uma família feliz. Então, vê qual é o perfil da tua família. Então o 3:1 diz: é preciso alcançar o coração da criança. Com a morte dos pais de Esther, seu primo se compadece de sua história e lhe adota como uma filha natural. Então é preciso, meus queridos, alcançar o coração das crianças. Com esta adoção, Mardoqueu, seu pai adotivo, educou Esther nas verdades sagradas. Será que estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Alcançar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida ou morte. Então, meus queridos, nós precisamos atingir o coração das nossas crianças de forma que ela possa sorrir para a vida e viver com expectativa e com esperança de vida. Então o Senhor tinha tirado aquele povo da escravidão do Egito através de Moisés. E ele se ensinou ali que aquele povo vivesse em família. Então Deus criou a família. Quando o povo foi para o deserto, também viveu em família. Então será que nós estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Alcançar as crianças, como eu disse, é muito difícil hoje, no mundo de hoje. Como educá-las? Nós temos sérias complicações. O 3:2 diz: Esther teve seu caráter formado na infância. A família, em diferentes épocas, sempre teve a preocupação de cuidar. Então, meus queridos, a Bíblia fala sobre ensinar a criança. Então, nós devemos permitir à criança analisar quais condutas são adequadas e quais não são. Então os pais, é preciso analisar para que ele faça de maneira que ele possa permitir às crianças em condutas que são adequadas e não em condutas que não são. Uma criança criada em um ambiente cristão é capaz de restaurar, de superar, todos os traumas da vida. Então, por isso, é importante. Nós podemos ver a história de Esther. Ela nunca se deixou levar pelo orgulho, que tem corrompido muitas pessoas. Esther, ela aprendeu na casa de seu primo que Deus cuidava do seu povo. Então, quando a nossa alma é curada, como é exemplo aqui de Esther, então as pessoas vão gostar de estar conosco, porque nosso palavreado promove a edificação, nossa chegada traz luz. Então que possamos ter nossas famílias bem estruturadas. Família bem estruturada faz a diferença. O 3.3 diz: como educar as crianças desta geração. O mundo hoje assombra os pais, não só por causa da brutalidade, mas também em decorrência dos valores que entram em casa pela TV, pela internet e outros meios. Então, o mundo está com problema, e aí os cristãos também estão com problema. Então não seja omisso à sua responsabilidade. A educação dos filhos
não pode ser delegada à escola. Escola é para ensinar a ler e escrever. A autoridade deve ser compartilhada entre pais. Não podemos isolar nossos filhos, colocando-os numa bolha. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar. Não vamos deixar para a escola, que a escola educa nossos filhos. Veja as cartilhas que têm surgido. Veja quanto problema, quanta coisa errada tem ensinado. O que essas escolas querem transformar os nossos filhos? É preciso verificar. Existem muitas escolas boas, mas existem escolas que têm péssimos exemplos. Então, o melhor é ensinar os nossos filhos para que quando ele chegar na escola, ele saber o que ele absorver e o que ele não pode. Então, por isso, é interessante que nós ensinamos da melhor maneira nossos filhos. Conclusão, por meio da educação, Esther fez toda a diferença. Que nós também possamos fazer com que nossos filhos possam fazer a diferença. Quero convidar você para a próxima aula, que é a lição número 2. Esther, um espelho para o cristão de hoje. Nós vamos aprofundando aqui na vida de Esther. Queridos professores, professoras, internautas, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.